Boa tarde, boa noite. A gente vai começar mais um live em JB e a edição de hoje é verde, é orgânica. A gente vai conversar aqui com o Lucas Chiabi, que é do Ciclo Orgânico, que está completando 5 anos de existência essa semana. O Ciclo é um projeto muito bacana que, na verdade, que é um sonho de consumo do Lucas, que ele conseguiu, porque ele era vidrado em compostagem, em lixo no bom sentido, na preocupação de dar um fim para os resíduos, né, orgânicos. Então ele criou um sistema super básico, que é um baldinho, que é entregue na sua casa de bicicleta. E depois de um tempo você tem vários planos, você pode fazer semanal, quinzenal, mensal, e eles recolhem e levam para fazer um composto orgânico, né, o famoso adubo, e devolvem para você, né? Depois você ganha 2 quilos de adubo. E está 5 anos aí fazendo sucesso, rodando o Rio de Janeiro inteiro. A gente vai saber um pouco mais dessas histórias e dos projetos do Lucas, né? Quais são os projetos sustentáveis que vêm por aí. E depois a gente vai conversar com uma pernambucana cheia de ideias e de mudas, que é a Lara Mafra. A Lara também tem um projeto bacana, que é o da Varanda. Ela num kitnet no Maitá, porém um kitnet com uma varanda sensacional. Ela começou a plantar nessa história da pandemia para ocupar o tempo, já que ela trabalha com audiovisual e acabou não rolando trabalho, né? Tá tudo parado. E aí ela teve essa ideia de criar um kit muda e um biofertilizante, que ela se explorou inclusive na história do ciclo orgânico. E tá, bicho, pagando o aluguel dela. Tá bom, né? Enfim, vamos começar? Você já está sabendo que tem novidades no nosso site, jbemfolhas.wordpress.com. Tá cheio de matérias, inclusive um serviço com as cestas orgânicas que estão rolando pela cidade. Muito interessante. Eu tenho várias dúvidas sobre cestas orgânicas, eu nunca consigo chegar a uma decisão, mas o orgânico vai muito além da nossa feirinha aqui de sábado no Jardim Botânico. Eu acho... Lê a matéria que você vai ver, muita gente produzindo coisas diferentes, muita gente botando a mão na terra e viabilizando histórias, empregos bem interessantes. A gente não pode se falar de orgânico sem pensar em Marcos Palmeira, que é inclusive morador aqui do bairro. Então a gente vai conversar com ele, quer dizer, a gente não vai conversar com ele hoje não, tá? Mas ele tá lá no nosso site, no Cara JB, falando um pouco também de orgânicos e dos projetos que ele tem enquanto a vida não volta ao real normal. Você também fica sabendo das nossas campanhas, a gente continua com a campanha da Quentinhas do Horto. Você compra uma quentinha no Bar Joia, ajuda o comércio local, ajuda os moradores do Horto e ajuda a moradora de rua Luzinete. Tá vendo? 3 por 15 reais, fazendo 3 boas ações por 15 reais é um bom investimento, vocês não acham? Então, depois essa live vai estar no nosso canal do YouTube e você vai lá, se inscreve, curte, é importante pra gente. Aqui tá sempre cheio de novidade. E você se inscrevendo, você fica sabendo de algumas delas, tá bom? Então vamos lá, vamos convocar o Lucas. Momento que eu tenho que botar o tema. Peraí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? JB... A nossa 13ª edição, hein? Cheia de emoções. 13. Plantando e reciclando. Reciclando. Digitar nesse celular com esse tripé é uma
para os fortes. Vamos lá. Plantando e reciclando. Fixar o comentário. Ok. Vamos lá, gente. Estou vendo que o Lucas já está aqui. Ciclo orgânico. Tem um pai na área, não sou eu. Oi, Lucas. E aí, tudo bom? Tudo bom, querido? Pô, super obrigada por você arrumar um tempinho aí nessa agenda que tá bombando do ciclo orgânico. Você tá cheio de Aí, lives, eu vi algumas aí essa semana. pô, que E, bom. Estamos muito fazendo legal. direto essa semana, aproveitando. Maria Amaral é sua filha? Como? Maria Amaral é sua filha? Não. Ah, porque apareceu aqui uma oi, pai. Ué, não sou eu. Ô, Lucas, me conta aqui, 5 anos, hein? Você imaginava que ia chegar a 5 anos? Não, não imaginava, não imaginava. Quando a gente começa, né, a gente não tem dimensão, né, de onde que a gente vai chegar. A gente começa para resolver um problema ali, vai vendo que faz sentido e a coisa vai desenrolando. Mas a gente, no início, não imaginava, né? Mas graças Como a é que Deus. foi? Como é que foi assim? Eu fiquei pensando, eu li a história, né? Super interessante. Você já tinha essa fixação em resíduos, né? Mas como é que foi montar, né? Porque tem alguma pessoa que escreve na primeira pessoa no site, que não é você, que devia ser o seu parceiro ali de começo de carreira, né? Quem foi o primeiro cliente fixo, né? Então, foram primeiros clientes, né? Como é que começou a história? Eu fiz engenharia ambiental no UFRJ, e durante a faculdade eu comecei a participar de um projeto chamado Muda, que é um projeto de extensão que trabalha com permacultura. E permacultura é bastante amplo, né? A gente trabalha com bioconstrução, com agrofloresta, com uma série de técnicas sustentáveis, né? E que tem a ideia de suportar a cultura humana no planeta de uma forma permanente. Daí vem a permacultura. E a compostagem é uma delas. E daí, para fazer a compostagem, eu comecei, não só eu, mas todos os integrantes do projeto começaram a separar no baldinho todo o resíduo orgânico, as cascas de fruta, Eita, verdura, legume, e levar de ônibus para o fundão. Então, eu fiz isso ao longo de praticamente toda a faculdade e funcionou super bem. Levava o baldinho, levava o orgânico, voltava com terra de vez em quando para casa. era tipo Quando merendeira, era isso? Você ia com um baldinho de orgânico no ônibus? Com um baldinho mesmo. E era até engraçado porque o ônibus via bem lotado. Quem conhece o fundão, né? Quem pega o 485, né? Vê que ele vai bem lotado. Aí tinha que colocar o baldinho debaixo das pernas, embaixo do banco, assim. E voltava com o baldinho, funcionava bem. Daí comecei a me engajar, a gostar do tema, né? Então, quando você começa a fazer compostagem, parece que tudo começa a fazer sentido, né? E você começa a falar com todo mundo, né? Assim, pô, por que você não faz compostagem? Eu estou trazendo meu baldinho, as pessoas vêm você andando com baldinho e perguntam o que é. E aí, na época, a maior parte das pessoas falavam que não faziam a compostagem porque moravam em apartamento. Então, em apartamento não tinha tempo, ou não tinha tempo, ou não tinha espaço, ou não queria criar as minhocas em casa. E era um troço que me incomodou isso, né? Então, assim, foi desse incômodo que surgiu o ciclo. Mas como é que surgiu assim? Vocês foram oferecer esse serviço para alguém? Como é que vocês fizeram Não. cliente? Como é que foi isso? Então, na época, eu fazia estágio na Vide Verde, que é uma outra empresa de compostagem, mas para uma escala industrial, que é incrível a empresa. Tava super bem, super feliz lá e a minha namorada me inscreveu no Shell Iniciativa Jovem, um programa de empreendedorismo para jovens que tem ideias de negócios sustentáveis. Ela me inscreveu, eu tinha entendido que era aula de empreendedorismo grátis, aí acabei entrando no programa e entendi que no programa eu tinha que criar uma empresa ao longo de um ano. Eu falei, se fosse para criar uma empresa para resolver um problema, só fazia sentido para mim se fosse isso, né? Resolver o problema da compostagem na cidade. E aí foi justamente trazendo a ideia do baldinho lá de casa para mais pessoas. Comecei a ver que tinha gente
disposta a pagar um valor pela coleta do baldinho para fazer compostagem em casa de uma forma muito prática e fácil, né? É só separar no baldinho que a gente faz o restante. Eu vi que os números, né, são números generosos nesses 5 anos, né? 882 mil quilos de resíduo orgânico. Isso corresponde a quê, assim? Imagina, ter alguma comparação? Então, eu não vou saber de cabeça agora, mas para ter uma noção, né, assim, um caminhão de lixo normal que a gente vê passando na rua, ele está levando 7 mil quilos, mais ou menos. No nosso agora, Quanto? 7 mil quilos, um caminhão de lixo leva por vez. A gente já compostou 1 milhão e 200 mil quilos, né? 1.200 toneladas que a gente compostou até hoje. Ah, tá. Dão alguns caminhões aí. Não, é surpreendente. Agora, ainda tem um preconceito? As pessoas ainda ficam meio, não quero isso aqui, que vai ficar fedendo, que vai dar bicho. Ainda existe essa resistência ou não? Tem e não tem, né? Não dá pra gente... A gente vê muito preconceito, tem muita gente que fala assim, pô, eu vou ter o trabalho de separar o orgânico e ainda tenho que pagar, né? Pô, você devia levar meu lixo de graça, porque eu tô te ajudando e tudo mais. Daí a gente tem que explicar, né? Não, então a compostagem dá muito trabalho, são 4 a 5 meses para ficar pronta e o adubo tem um valor agregado muito baixo, né? Então é por isso que é diferente da latinha, é diferente do papelão, que só de você entregar de graça para outra pessoa, aquela pessoa consegue ir até o final do processo de reciclagem, né? Sem precisar ter um valor pela coleta, né? Mas tem muita gente que acha que vai dar cheiro, que acha que vai dar mosca, tem muita gente que acha que compostagem vai atrair rato, uma série de coisas que bem feita não gera nada disso. Então tem uma campanha aí de vocês conscientizarem essas pessoas, né, de que estão que não é esse terror, né? Não vai aparecer ratazana nem nada, né? E hoje é uma coisa totalmente viável em todos os países do mundo, a maioria já está adotando, né? Quer dizer, o Brasil ainda está um passo atrás nessa questão, né? Agora, então, mais ainda, né? Pois é, a gente está um bocado de passo atrás, mas o legal é a gente ver o caminho que a gente está trilhando, né? Assim, a gente vê no Brasil surgindo inúmeras iniciativas de compostagem, né? A gente começa a ver política pública surgindo aqui no Brasil, incentivando a compostagem, incentivando a reciclagem. A gente tem política nacional de resíduos sólidos, né, que está completando 10 anos agora. E tem uma série de outras empresas igual ao Ciclo Orgânico em outras cidades aí no Brasil. Então, bacana assim, quando a gente olha uma foto do momento que a gente está, é assustador, né? A gente está falando no Rio de menos de 3% de índice de reciclagem, enquanto na Alemanha está em 80%, São Francisco está para lá de 80%. Então, quando a gente olha a foto, é assustador, mas quando a gente vê a história, a gente acho que dá para ter esperança, né? Com certeza. Bom, hoje vocês alcançam todos os bairros ou vocês focam mais na Zona Sul? Então, a gente alcança toda a Zona Sul, Centro, Barra e Grande Tijuca, né? Então, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Andaraí. E a gente dá 2 opções para quem mora em outros bairros, né? Que a gente não atende. Tem um plano de ponto de entrega que a pessoa pode trazer até a gente o orgânico, trazer o seu baldinho. E tem a opção de comprar um minhocário. A gente vende um kit da Morada da Floresta com as minhocas, com a serragem. Fica lindão. Você pode colocar dentro de casa, na sala, que fica super bonito e você consegue fazer a compostagem. E qual bairro vocês têm mais adesão? Os bairros que a gente mais tem adesão são hoje Botafogo, Leblon, Copacabana e Tijuca. São esses 4 bairros que tem mais gente participando. E agora, quais são os projetos para os próximos 5 anos? Vocês já pensaram nisso? Parou para pensar? Tem muita coisa que a gente gostaria de fazer. A gente gostaria de aumentar a escala da nossa compostagem, né? Levar para mais pessoas. A gente tem muito prédio que a gente atende 1, 2 pessoas. A gente sonha assim, de ver prédios inteiros fazendo compostagem, né? Então, a ideia de como é que a gente consegue disseminar para mais pessoas
a compostagem. A gente tem a ideia de ajudar outros empreendedores em outras cidades, né? Com todo o aprendizado que a gente teve ao longo desses 5 anos, para que as pessoas consigam estar implementando projetos de compostagem, gerando renda e por aí vai. E já está rolando essa procura de outras cidades, outros estados? Tem pelo menos umas 40 empresas no Brasil fazendo a mesma coisa que a gente e ajudando mais pessoas a fecharem um ciclo. E é um ciclo de parceria? Vocês trocam ideias? Então, hoje não formal, né? Assim, é super comum o pessoal mandar dúvida, mandar e-mail, mandar notícia e tudo mais, mas não existe um curso, não existe uma capacitação, não existe nada disso, assim, né? Hoje é informal. Mas o bacana é ver esse movimento, né? Sim, sem dúvida. Você teria alguma dica, assim, para quem quer começar um movimento de guardar resíduo, né? E às vezes não está com grana, enfim, né? Porque é isso que você falou, às vezes as pessoas não entendem, né? O que poderia... Você teria alguma dica para dar para o pessoal que está assistindo aqui, que possa... Que quer começar a um compostar. movimento pequeno em casa? Oi? Desculpa. Que quer começar a compostar, que você disse. Tá, então. Quem quer começar a compostar de uma forma muito simples e fácil, a gente tem alguns modelos na internet de compostar. Tá falhando. Simples, Sempre barato de promoção fazer. live do JB. Você precisa das caixas, serragem que você consegue em marcenaria, pode ser jornal picado para poder fazer a compostagem. Você precisa das minhocas, que são as minhocas californianas. Você consegue ou comprar as minhocas... Peraí. É minhoca californiana? É minhoca californiana. Na verdade, ela tem origem europeia, mas ela é vermelhinha e ficou popular lá na Califórnia. Aí mas por que tem que ser californiana? As brasileiras não prestam? São preguiçosas? O que acontece com as pobres? Então, a brasileira, ela presta, mas ela não consegue viver em numa densidade populacional tão alta, então não vai ter tanta minhoca na sua caixa. E apesar dela ser maior, ela come mais devagar. Então, o processo fica muito lento em casa. Então, a gente recomenda a californiana. Isso é sensacional. E aí você compra onde? Numa importadora? Não. Realmente, né? Não, então, a gente vende... aqui no Rio a gente vende, a gente tem o pessoal do Inspira Lixo e tem o Manfred, lá em Pedra de Guaratiba, que também vende. Se você conhecer alguém que tem o miocário, você consegue pegar algumas minhocas emprestadas, né? Porque vai se reproduzindo ali dentro e depois você tem minhoca aberta. Mas tem alguma coisa assim, fazer uma pergunta totalmente estúpida. O lixo tem que estar limpo, o lixo orgânico, você passa uma aguinha, nada disso, né? Não, então, a melhor dica é o seguinte, começa com a lixeirinha da pia, né? Você vai ter uma lixeirinha da pia só para o orgânico. É ali que você vai colocar todas as suas cascas de fruta, verdura, legume. E todo dia você vai pegar essa lixeirinha e vai esvaziar no teu miocário ou no seu baldinho, no caso, né? A Betina falou do Manfred. Manfred teve uma cliente nossa que falou que ele é o Pelé das minhocas. Que o cara é muito bom mesmo, né? Na compostagem. Mas você vai ter a sua lixeirinha de pia, vai separar todo o teu orgânico e todo dia você vai colocar ali no baldinho. Se for com minhoca, não é todo orgânico. Você não vai colocar os cítricos, então casca de limão, de abacaxi, de laranja, você não vai colocar, e nem os alimentos cozidos, né? Então carne, peixe, arroz, feijão, isso você não vai colocar. Basicamente é isso. Pro baldinho vai isso tudo entra no baldinho. E vocês ainda continuam ali no Parque do Martelo, na Miguel Pereira? Não, a gente não continua, mas a gente continua e não continua. A gente mantém uma composteira educativa lá no parque, mas a escala da compostagem cresceu demais, né? Então já não dava para fazer mais aquele ambiente urbano, né, com o vizinho próximo, o processo nosso, a gente estava recebendo
na quantidade quase que industrial, né, a quantidade de resíduo que a gente recebia, mas o processo era muito artesanal. Daí a gente mudou a forma como a gente faz, a gente continua coletando de bike, mas a gente junta em alguns pontos e leva de caminhão lá para Caxias. Que é a Aí, zona rural, Caxias, vocês têm em lá Caxias, que é a área é um rural mais galpão, é próxima. o quê? É um sítio que tem um pátio onde a gente faz as nossas montanhas de compostagem, né? E revira com uma máquina agora. Entendi. Agora, uma curiosidade, por exemplo, digamos que eu tenha um ciclo e no final eu não queira receber você recebe, né, no final do mês, você recebe 2 quilos de composto Composto. orgânico. Isso. Então, o que eu faço? Eu não quero, eu posso doar, porque Você isso já pode é doar. doado para alguém, né? Pode doar lá para o parque. A gente entrega lá para o parque ou alguma outra instituição que seja parceira nossa, né? Tem escola, tem instituto aí que é parceiro nosso e a gente cede composto aí. É, mas é isso, a gente também sugere dar de presente, né? Dar de presente para o vizinho. O jardim do prédio, né? Pode receber uma árvore na rua. Dar de É. presente é um super presente, né? Você tá dando o que era o seu lixo para uma outra pessoa. Às vezes ainda ajuda Eu a vi, convencer outra agora é a pessoa. hora do seu comercial, que você pode falar que tá cheio de promoção no site, né? Para quem quiser, Pois né? é. Matrícula. E aí aproveita e fala também que tem live hoje e amanhã ainda. Quais são as Tem hoje e durações de amanhã. live? Então, a gente está em comemoração aos 5 anos de ciclo orgânico, a gente está fazendo uma super promoção. A gente tirou a taxa de matrícula, a gente tem plano a partir de R$ 9,90 no primeiro mês. E a gente está fazendo live todo dia. Essa semana a gente está fazendo lives com pessoas clientes que se envolveram além dessa relação de cliente com o ciclo orgânico. Mas fora isso, nas outras semanas a gente tem live com o Marquito, que é um vereador que super implementou várias iniciativas de compostagem. Tem com a Renata, com a Agrofloresta, com a Alice da Organicidade. Tem um monte de live bacana. Mas Vai até o final do mês, é isso? Vocês vão fazer live todo dia, no mês de não, agosto? não. Todo dia até essa semana. Semana que vem são 2 lives por semana que a gente está fazendo. Aos pouquinhos, né? Pois é. Mas é isso. Vale a pena entrar no site, pede sem compromisso, né? Tá super baratinho para poder começar a experimentar, a separar os orgânicos em casa, fechar o ciclo. Que a gente acredita que uma vez que você começou a compostar, não tem volta, né? Você não consegue mais jogar na lixeira comum o teu orgânico. Você sabe que aqui no CAP, você mora por aqui, por perto? Moro em Ipanema. No CAP, aqui da UFRJ, aqui na Lagoa, tem uma É compostagem. composteira, né? Com Pedro Zena, que fez. Felipe, não é Felipe? Acho que é Felipe. Eu conheço o Pedro, que é. A gente chegou a entrevistá-lo um pouco antes da pandemia e tudo, e super legal também, né? É bom que isso está se promovendo, né? Tá crescendo, né? O ideal até seria cada bairro ter, né? Eles estavam doando terra com compostagem, que é uma terra ótima, né? O Jardim Botânico tem isso também, né? Lá Tem uma compostagem lá. você pode chegar lá, eu já peguei muito, ia lá de bicicleta. E tem também o trabalho, né? Vocês são a única empresa que faz entrega só de bicicleta. Não, então, tem várias outras empresas aqui no Rio. Aqui no Rio, eu creio que sim. Mas no Brasil tem várias outras empresas que fazem só de bicicleta também. Agora o nosso não é só de bicicleta, né? Bicicleta junto com caminhão, né? O Eu ia porta-a-porta fazer vai. essa pergunta, né? Como é que vocês vão de Caxias para Tijuca, Não, com né? Sai caminhão. daqui, vai para Tijuca, é meio puxado também, né? Tudo bem que ciclista gosta de pedalar, né? Mas tudo... Vamos ter Não, bom então, a senso. gente otimizou, né? Não fazia sentido o caminhão ficar passando de porta em porta e pegando trânsito e queimando diesel. Então a gente faz a coleta porta a porta com a bike, que é super eficiente, junta em alguns pontos e o caminhão passa só nesses pontos para ir para Caxias, né? Ele carrega o grosso mesmo e faz uma viagem menor, né? Então hoje o nosso caminhão está rodando uma vez por semana, depois da pandemia, né? Mas antes estava rodando 2, né? Mas super eficiente.
Maravilha. Bom, super obrigada aí, Lucas. Vida longa ao ciclo orgânico. Pessoal, quem quiser, todas as informações estão lá no site ou nas redes sociais do Ciclo Orgânico. Realmente está sendo super... Vale a pena aí fazer uma promoção, um pacote desses que eles estão oferecendo, pelo menos para experimentar, né? O mais comum é o quê? É a pessoa fazer por mês. Quando você fala mês, você pega só no final do mês, né? No início, no início. A gente tem 3 planos, mensal, semanal e quinzenal. Vai de acordo com quantas pessoas são na residência, né? Então, geralmente, quem mora sozinho assina o mensal, quem são 2 a 3 pessoas, o quinzenal, e acima de 3 pessoas, o semanal. Basicamente, isso que a gente... Porque é o volume, né? Que a gente sugere. Eu lembrei de uma coisa bacana. Aí, no Jardim Botânico e Gávea, a gente atende bastante gente. No Jardim Botânico específico, tem uma boa adesão. Mas a gente tava fazendo uma retrospectiva, né, dos 5 anos. Tem uma rua na Senador Simonsen, aí no Jardim Botânico. Deve ter umas 7 ou 8 pessoas na rua. Só nessa rua foram 3 toneladas Nossa! que a gente coletou ao longo do tempo. E aí a gente foi fazer o cálculo, né, o quanto de adubo se gerou e as emissões evitadas. As emissões são equivalentes aí ao que 6 carros gerariam ao longo de um ano, né, emitiriam. Então é bacana que tem muita casa aí, né? Muita Senador Simões é só casa. A maioria, eu acho. Tem 1 ou 2 prédios, né? Então, a maior parte é casa. Na Pacheco Leão tem bastante gente que a gente atende lá também. Mas é isso, no Horto em si também tem uma boa adesão. Quando você falou Botafogo, eu fiquei até quieta aqui. Eu falei, povo do Jardim Botânico não dá exemplo. Bom, pelo menos agora redimimos. Mas bacana. Pois é, não. O Marcelo, né, seu irmão, ele botou aqui o telefone do Ciclo Orgânico. Meu pai já botou o telefone. Isso, é bom. Mas no site tem tudo, o site está super Tem tudo. Valeu. Muito obrigada, Lucas. Parabéns aí, vida longa. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, tchau. Então, pessoal, gostaram? Bacana, né? E realmente a gente tem que aproveitar esses momentos para mudar algumas formas de comportamento. O lixo orgânico hoje é uma necessidade para a gente melhorar o meio ambiente aqui dessa cidade, do país, do mundo. Aos pouquinhos a gente vai caminhando e cantando. E nessa vibe que a Lara foi justamente vendo o exemplo do ciclo orgânico que a nossa próxima entrevistada, teve essa ideia bacana de criar o Da Varanda. A gente vai conversar agora com a Lara Mafra, que faz um negócio dela, são mudas com biofertilizantes, que ela aprendeu a fazer em casa também. Um povo muito prendado aqui, sabe? Vamos lá, vou chamar nossa próxima entrevistada. Olha, essas matérias você encontra lá no nosso site, jbmfolhas.wordpress.com. Vai lá, curte, se inscreve no nosso YouTube. Vamos fazer todo o papel, entendeu? Não basta só participar da live, tem que... Cadê a Lara? A Lara entrou. Ué, por que não está entrando? Está chamando. Né? Tudo bom, querida? Tudo bem, Cris? Boa noite. Aí, eu tô maravilhada com essa sua varanda. Eu quero saber se você, durante a pandemia, você também não quer alugar ela, assim, para fazer uns... Eu moro num térreo sem espaço aberto e sem muita luz. Então, eu sofro um pouco. Então, eu fico sempre com uma inveja branca das pessoas que têm área. Assim, ai, que coisa maravilhosa. Aqui o apartamento é pequenininho, mas a varanda é bem generosa, porque a varanda acaba sendo o quarto e sala, o tamanho inteiro. Pois é, aí, eu vi a chamada ontem que você me mandou, eu falei, gente, é uma varanda e tanto, né? E eu fico revoltada, não sei se você tem essa sensação, mas quando vai pela praia, assim, eu ando muito de bicicleta, né? Então,
passo pela praia e vejo aquelas coberturas, cobertura não, varandas enormes, vazias. Eu falei, gente, eu dava tudo para ter uma varandinha daquela, né? Um puxadinho daquele. Muito, muito. Mas, gente, como é que a pessoa tem um espaço desse e Não simplesmente tem não... ninguém, tá sempre deserto, tá sempre fechado. É quase uma Isso. invasão. Eu vou fazer um movimento dos sem varanda. Mas vamos lá. Conte aí um pouco da sua história para o povo conhecer. Então, eu sou Lara, né? Lara Mafra. Eu sou de Recife, sou natural de Recife. E tô aqui no Rio de Janeiro, vou fazer 4 anos. Trabalho com audiovisual, eu sou produtora, trabalho com produção e assistente de direção dos temas e séries. Só que na pandemia tudo parou, né? E o mercado audiovisual parou por completo. A cultura está estagnada por todos os motivos do mundo. Exatamente. E desde março, começo de março, eu finalizei uma série e ia iniciar em abril uma outra série que não começou. Então eu fiquei em casa esse tempo todo fazendo o que eu mais gosto, que é ficar aqui cuidando das minhas plantinhas na varanda e cultivando bastante. Uma coisa que eu já fazia na minha vida era presentear os amigos com mudas, ou a gente ia cozinhar na casa de alguém, eu levava os temperos frescos. Você sempre teve isso? Em Recife Sim. Também você tinha? Não, em Recife eu não tinha isso. Eu desenvolvi esse hábito aqui no Rio. E sim, o ciclo orgânico foi um grande inspirador. Eu conheci Lucas fazendo tipo uma aulinha rápida na junta local, lá na Glória. E foi quando eu tive acesso tanto à junta local também, que é um projeto maravilhoso, quanto ao ciclo orgânico e comecei mais a atinar para ir lá. Hoje em dia eu composto em casa e através da composteira que tem o biofertilizante. E, enfim, mas você tem minhoqueira aí? Como é que... Tenho as minhas minhoquinhas, são as minhas meninas. Eu alimento elas com todo carinho, cuido, vejo se não está muito quente para deixá-las sempre num ambiente agradável. Não tem cheiro nenhum, não incomoda. E é muito bom, como o Lucas fala, ver o ciclo se fechando, né? O que eu como vai para a minha composteira, que vira alimento para as minhocas, que vira adubo para as minhas plantas, que vira biofertilizante para as minhas plantas, que voltam para mim. Então, mas me explica um pouco aqui o seguinte, isso tudo você começou há 4 meses, assim? Não. A composteira eu já tinha de um tempo, né? Era uma coisa que eu tinha em casa. As plantas eu também comecei a plantar temperinhos, manjericão, uma cebolinha, logo que eu vim morar aqui na varanda. E aí, aos pouquinhos, eu fui crescendo, né? Hoje em dia eu tenho acerola, limão, amora, temperos. E aí, quando chegou esse momento de pandemia, que tudo parou, eu me vi realmente estagnada, assim. Meu Deus, eu preciso de uma renda e preciso fazer alguma coisa dentro de casa. Agora, só para entender, paralelamente à pandemia e a todo esse momento que você estava vivendo, você tinha, assim, as mudas estavam crescendo, você estava com uma super... como é que eu vou dizer? Uma super demanda de mudas, que você aí, de repente, falou, eu tenho que escoar isso aqui, ou não? Não, eu sempre cultivei, eu cultivava antes em caixinha de ovo, em rolinho de papel higiênico. Hoje em dia, a gente... Cissa, que é cenógrafa também do audiovisual, minha parceira, minha companheira também no projeto, desenvolveu uma estante estufa, o que tem ajudado a gente com novas mudas. Mas eu não tinha um grande volume, mas tinha um volume de mudas para esse primeiro, né, para o start da coisa. E aí, como foi? Qual foi o primeiro cliente? Quem foi que apareceu? Como é que surgiu isso? Assim, do nada você teve então, do nada, numa tarde aqui em casa, durante a semana, eu olhei para a cara de Cissa e disse, vamos vender muda? Foi assim, a gente conversando, tomando um chá, um café. Eu disse, vou vender muda. É uma coisa que toda vez que eu dou para alguém, a pessoa fica encantada. É uma coisa que eu troco informações com pessoas que já fazem isso em casa. E por que não ajudar as pessoas a plantar em suas casas também?
E aí foi. Criamos um Instagram que também é um mundo novo para mim. Não tenho. Ontem a gente fez o teste. Essa é a sua primeira live. Eu adoro pegar o povo e abrir a porta da live para eles. Eu não sei nem entrar numa live. E aí a gente foi fotografando, tipo, para cuidar da planta. Eu sempre tive o cuidado de acordar muito cedo por conta da questão do sol. Com as mudas o cuidado é ainda maior, né? Porque elas são plantinhas mais sensíveis. Então a gente pega aquele momento do sol mais bonito do dia, que a gente aprende também no cinema, que tem o nascer e o pôr do sol são as luzes as luzes preferidas. E aí a gente foi desenvolvendo com o telefone mesmo da gente, com um hábito aqui, com os cuidados. Uma coisa que é muito legal é que além de vender o kit muda, que é o biofertilizante com a muda, eu também eu me coloco à disposição para trocar experiências com as clientes. Então, assim, vira e mexe, eu estou respondendo mensagens. Tem uma manchinha aqui no meu manjericão, tem uma manchinha, tem um bichinho na minha couve. E aí eu troco experiências vividas aqui. Como eu cuido das minhas plantas, eu passo para as pessoas. Entendo o posicionamento do sol. Então tem gente que me manda foto da casa, da janela, da varanda, da sala. De onde ela pode... Você dá essa consultoria, no caso, né? Eu dou essa ajuda. Eu costumo ajuda, dizer, né? Eu dou essa ajuda. É mais humilde. Agora, o povo está em dócil aqui querendo que você mostre a varanda. Mostra a varanda, que senão a gente não consegue continuar a entrevista. Olha as mudinhas aqui no chão, tá vendo? Olha, realmente é uma senhora varanda. Olha, tem até um sofazinho ali que eu curti. Tem um sofá, aqui tem uma hortinha vertical. Bacana, bacana. Eu acho que você deve abrir um segmento de visitação da varanda. Uma horinha de sol na varanda vai te dar dinheiro também. Fica a dica e me avisa que eu vou tomar sol. Mas olha só, uma outra pergunta que fizeram aqui é o que é o biofertilizante? O biofertilizante veio antes da muda ou veio tudo junto? O biofertilizante é o líquido, é o famoso chorume. Só que o chorume que vem da decomposição dos alimentos e da digestão da minhoca. Então, é um líquido escuro, riquíssimo em nutrientes para a planta, que ajuda também no combate a algumas pragas. Então, assim, eu recomendo que as pessoas... Eu já entrego o vidrinho proporcional. Se a pessoa compra uma muda, é um vidrinho menor. Se a pessoa compra 2 mudas... E aí vai aumentando pela quantidade. Então, eu já entrego ele pronto para uso e explico como usar uma vez por semana, no solo, pode molhar a planta, não deve nunca aplicar ao longo do dia por conta do sol, para não prejudicar a planta, por conta do calor. Então, eu vou passando também essas dicas. Eu sempre envio umas dicas online. Assim que as pessoas recebem a muda, elas também recebem online os primeiros cuidados. E, na verdade, é o que você falou, né? O kit muda. Não dá para comprar só a muda e nem só o Não, eu achei melhor vender o pacote porque é uma garantia de que aquela muda vai ter um primeiro cuidado, sabe? Ela vai... o adubo que eu utilizo aqui é o adubo do ciclo orgânico, é realmente incrível. Eu sempre utilizei, inclusive na minha hortinha pessoal. E aí eu levei isso também para o da varanda, porque eu sei que é uma coisa que dá certo. Então, no saquinho de feltro... Eu posso te mostrar? Claro, por favor. Olha lá, mais uma visão da varanda, gente. Quem quiser aproveitar, fazer foto. O saquinho de feltro que a muda vai é esse aqui. Olha que fofo. Tá? Aqui é uma mudinha de alecrim. Eu aprendi a costurar, eu e Cícera aprendemos a costurar online para poder começar o da varanda. Teve isso também que a gente não sabia. E uma das preocupações grandes da gente era não gerar mais lixo. Lógico. Então, o plástico já é uma preocupação do nosso cotidiano. Então, eu não queria vender mudas em plásticos, e sim em algo que pudesse ser reutilizado. Então, esse feltro você pode lavar, pode ser um cachepô para uma nova planta, pode ser uma sacolinha para você guardar o que você quiser. Uma graça.
E pode também te ajudar a replantar a muda no vaso, né? Entendi. Agora, o kit é R$ 15, né? Mas vamos dizer que eu queira comprar, fazer uma compra grande. Existem pacotes? Como é que funciona? Eu quero comprar alecrim, manjericão, uns 4 ou 5 tipos de mudas. Cada muda vem com seu biofertilizante, é isso? Vai, porque vai uma medida proporcional. Para cada muda, eu mando um vidrinho. Depende também. O vidro é reaproveitado, né? O vidro eu pego na casa das pessoas, higienizo e reutilizo. Então, boto um paninho, dou uma forma mais estética para o vidrinho, para que deixe ele mais convidativo para a pessoa utilizar de uma outra forma também. Se não quiser, devolve para a gente. A gente vê um desconto para essa pessoa. Seja na taxa da entrega, ou seja na compra de uma nova muda. A ideia é ter materiais que possam realmente ser reutilizados e não simplesmente descartados após a compra. É legal assim, vocês recebem, vamos dizer, eu não quero a muda, mas eu quero doar vidros, eu tenho um monte de vidros. Vocês recebem, vocês recolhem? Recebemos também. Que é importante, né? O biofertilizante vem nesse vidrinho, no caso. Vem nesse vidrinho, exatamente. Eu vou pegar um vidro só para você ter uma ideia. Cissa, pega para mim, por favor. São vidros variados. Eu aceito desde garrafa de vinho a potinhos de geleia. Potinhos de geleia, por exemplo, é ótimo para uma muda só. Então, semana passada nós tivemos é assim que a gente entrega. Que fofo! Isso foi uma devolução. Ela devolveu inteiro, até com a etiqueta. Mas isso é bem importante, né? Esse reaproveitamento, né? Eu andei comprando uns ovos orgânicos e aí tinha isso. Quando ela me trazia, eu devolvia a caixa. O que eu vou ficar fazendo com aquela caixa? Devolvo. Eu guardo para você. Ela até ficou assim meio assustada, falou: mas você não quer? Eu falei: não quero fazer mais lixo, né? Tem uma utilidade para você, é muito melhor, entendeu? Realmente a gente tem que começar a pensar nessa. É até um gesto. Eu vou para a feira, eu sou antipática, né? Porque vem um povo, não quero sal, não quero taco. Eu sou dessas também. Já sei, tem uns que já até falam, é a moça que não gosta de saco. Eu já levo minhas sacolas grandes e bota tudo dentro. Porque é um ato mais nosso, né? Se a gente não começar a educar, até essa reação contínua, né? De rejeitar isso, nunca vai acabar, né? Exatamente, então, tem que começar aos poucos. Dentro de cada um, né? São atitudes pequenas que primeiro você começa com a sacola, daqui a pouco você está levando o seu copo para outros lugares, né? Daqui a pouco você está tomando outras atitudes porque você sente a necessidade, você vê o quanto isso te faz bem e quanto isso pode fazer bem para um todo, né? Não só a você, mas para um todo, para um bem muito maior. Então, eu acho que é uma... Agora, a garrafa você usa para você aí, né? Para fazer a mistura, né? Ou você também entrega com garrafas? Entrego com garrafa. Essa garrafa, por exemplo, é uma garrafa de vinho. O biofertilizante vai aqui também. Mas aí para grandes quantidades? Para grandes quantidades. Ou a pessoa também pode encomendar, vamos dizer, eu já comprei uma leva de mudas, e aí eu preciso do biofertilizante. Você não vende o biofertilizante? Vendemos o biofertilizante também. Entendi. E hoje você está com uma média de quantos clientes? Você está com clientes? Você tem uma clientela fixa ou não? Cissa, quantos clientes em média? Estou pedindo aqui que Cissa fica mais na planilha. Eu passo o dia todo atendendo, falando, tirando dúvidas, trocando. E como é a entrega? Como é que vocês fazem a entrega? A entrega, a gente começou com o motoboy. Muitas pessoas vêm buscar também. É uma coisa que eu acho bacana, porque é uma forma mesmo mantendo a distância, mas de manter um breve relacionamento, de olhar para as pessoas. E tem um amigo também, Gustavo, também era motorista do audiovisual, que está parado nesse momento. E aí a gente juntou as forças porque além da mudinha aí na sacolinha, também tem a opção do vaso. Então tem cliente que prefere a muda plantada no vaso.
E aí, tendo um carro é melhor, né? Mais seguro para que ela chegue bem no seu destino. Então, as entregas podem ser diretas em casa ou vem aqui buscar. E tem taxa de entrega quando vai deixar em casa? Tem taxa de entrega, depende da quilometragem. Nós temos atualmente 90 clientes. Nossa, que bacana! Quanto tempo de Começamos no dia parada? 20 de junho. Nossa, muito bom. Realmente tá ótimo. E vem cá, me diz uma coisa, as mudas, normalmente vocês trabalham com que mudas? As pessoas podem escolher a muda? Ou você que vai de acordo com o ambiente? Como é que funciona? Assim, tem gente que já chega me perguntando, eu quero isso, quero isso, quero aquilo. Você tem? Se eu tiver, claro, tudo bem. Tem gente que não quer muita conversa. Outras pessoas já vêm me perguntando o que é que você sugere. Aí eu disse, você pode me mandar uma foto, então me descrever qual é o espaço que você tem disponível. E aí acontece uma troca com mais informações e eu consigo sugerir plantas mais adequadas para aquele espaço específico. Eu sempre aconselho a pessoa a começar pequeno. Porque horta é cuidado, né? Atenção, a planta não é um ornamental que você vai botar ali no canto. Não precisa se preocupar tanto. Às vezes a rega é só uma vez por semana. A horta não, né? Precisa de sol, precisa de claridade, precisa de uma adubação, de alguns cuidados maiores. Então eu aconselho a pessoa a começar pequeno e ir crescendo, porque foi assim que eu comecei. E hoje eu consigo ter uma variedade grande de gengibre, a couve, a frutas numa varanda. Então, assim, não foi de uma hora para outra que eu simplesmente coloquei tudo aqui dentro e aconteceu, né? Existem os testes, existe você entender. Não, e existe uma dedicação mesmo, como você está falando, né? Um tempo que você tem que perder ali, conversando, cuidando, né? É a minha terapia. Porque mesmo trabalhando com audiovisual, que são pelo menos 12 horas de trabalho por dia, muitas vezes uma folga por semana, eu conseguia manter as minhas plantas. Assim, 10 minutinhos, 20 minutinhos que eu parava ali no meu dia, se fosse de manhã ou se fosse à noite, para aguar, para olhar elas, para ver se tinha algum fio. Não, e tem uma outra coisa, nem toda planta, né? Nem toda muda, né? Até quando a gente conversou, eu falei isso, né? Que lá em casa tem claridade, mas não bate sol. E eu já fui alguns amigos paisagistas, não sei o que, não, aqui não dá isso, porque eu queria isso, alecrim, orégano, coisas que eu adoro o cheiro, né? E, não pode. Então, não adianta eu chegar para você e dizer, olha, eu quero isso, se a minha casa não tem luz, iluminação, né? Tem que ter aquela humildade de receber a dica, né? Sim, com certeza. E muitas vezes até a minha própria dica pode dar errado, assim, eu não estou lá, né? Eu posso passar várias dicas, assim, coisas que eu vivencio aqui no meu lugar, no meu dia a dia, mas cada lugar é diferente, né? Tem uma umidade diferente, tem um calor diferente, a incidência do sol é diferente, então, assim, a pessoa também tem que começar a ter um pouco mais de sensibilidade para entender um pouco mais da sua plantinha, né? Da sua muda. É uma adaptação mesmo. Você ter horta é uma adaptação. Mas a minha ideia era ver as pessoas plantando em casa. Então, assim, por isso que eu me coloco à disposição. Eu atendo domingo, feriado. Para mim não tem... Você virou a médica das plantas, né? A menina do dedo verde. Eu gosto de ver as pessoas plantando, assim, gosto mesmo. Isso me dá prazer de trocar experiências a respeito. Eu converso com uma senhora de Salvador sobre uma planta para tentar uma pitangueira dela, que a gente está tentando dar um jeito, isso por conta do Instagram. Então, assim, e você nunca fez um curso de jardinagem, de nada? Foi tudo só online. Só curso online, que inclusive foi agora na quarentena. Depois disso tudo eu decidi, né, ficar um pouco mais expert nisso, que eu vi a coisa dando certo e me dando prazer mesmo, assim. Eu não pretendo parar, o audiovisual vai me acompanhar junto. Vai ter que ser isso agora, assim, não dá mais para eu abandonar. Não vai mais largar as plantinhas. Não tem como. Ó, a Camilia tá perguntando quanto custa muda já no vaso. Então, dependendo da muda, dependendo do espaço,
Cissa acabou de responder aqui. Deixa eu ver, ficou parado aqui. Não. Também não. Ela respondeu os valores nos vasos. Que aí já vai com a terra adubada, o adubo orgânico, já vai a planta toda prontinha. Com o dreno do vaso, o vaso com furo. Bom, e você está atendendo mais Zona Sul ou da varanda já se espalhou pelo Rio de Janeiro? Tem mais Zona Sul, mas, por exemplo, eu tenho uma cliente em Jacarepaguá, Tijuca também temos, mas o Grajaú também teve, mas o grosso é Zona Sul. Nossa, muito bacana. Agora, nessas mudas, tem muda de fruta também ou não? A gente vende, por conta da demanda, porque eu fico postando aqui, por exemplo, no final desse mês eu acho que eu vou colher limão de novo. Aí eu posto, as pessoas, mas tem muda de limão? Aqui em casa eu tenho limão e tenho amora enxertados. Então, eu fui buscar um fornecedor para também oferecer essa opção, porque é muito bacana você acordar de manhã e ir no pezinho da amora, como eu fiz hoje de manhã, e comer a amora. Não, muito. E aí a gente também oferece essa opção da fruteira plantada no vaso, né? A muda já é enxertada, que é uma frutífera, perdão. Já plantada no vaso. É um valor um pouco mais alto, mas também porque já é uma planta mais desenvolvida e algo que vai começar a dar fruto. A amora, por exemplo, já vem dando frutos muitas vezes, porque está na época dela. E você tem um dia de entrega, assim? O dia que você anota os pedidos? Qual é o dia? A gente começou a estabelecer os dias de entregas para quartas e sábados, mas tá rolando uma onda muito bacana de presentes. Isso realmente está me enchendo o coração, assim, porque a gente faz um lote, assim, e aí a gente escreve os bilhetinhos à mão, com o maior carinho, um por um, identifica cada mudinha, identifica o nome da pessoa, vai bem personalizado e a gente entrega. Então, assim, quando é presente, a gente deixa aberto, porque dia de presentear não tem dia, né? Isso é ótimo. É todo dia. Isso é ótimo. Não, aí eu acho que essa situação toda, né? A quarentena, a pandemia, as más notícias que vêm de todos os lados, né? Deixa a gente tão frágil que eu acho que as pessoas, de certa forma, se aproximaram mais da natureza, né? Eu estava contando no começo que a gente fez uma matéria sobre cestas orgânicas. Da mesma forma que você, muitas pessoas foram para a terra buscar gente que trabalha com produção cultural e tudo mais. Então eu vou produzir, então eu vou distribuir isso, não sei o quê. Então, assim, é uma forma de você estar perto da natureza, de você se sentir meio abraçada, né? Como se criasse um escudo, assim, né? Puxa, eu vou ficar com certeza. aqui. Eu, particularmente, assim, meu pai sempre falava assim, tem que tomar um limão por dia, não sei o que, de manhã. Do nada, eu passei anos sem fazer isso, né? Começou a pandemia, eu botei regra lá em casa, todo mundo tomando limão por dia, não sei o quê. E realmente, eu não tive nada. Coincidência, ótimo, mas eu lembro dele falando, entendeu? Limão é bom para tudo, não sei o que. Quer dizer, a gente vai se apegando a essas memórias afetivas, a essa natureza, né? Que acolhe a gente mesmo, né? Com certeza. Dá um alento, né? Alento também é a palavra da moda, né? Todo mundo está sentado. Falando sobre isso de colocar a mão na terra, teve uma cliente que me pediu ajuda para transplantar para um vaso. Eu não consigo, como é que eu faço? Como é que eu toco? Aí eu fiz uma live com ela, uma chamada de vídeo. Mostrando. Enquanto eu fazia daqui, ela fazia de lá. E aí, no final, a alegria que ela me demonstrou, assim, nossa, eu botei a mão na terra há tanto tempo que eu não sei o que é isso. E, tipo assim, a alegria e o agradecimento dela, eu ganhei o dia. Acabou-se pra mim. Foi demais. Eu hoje fui no Parque Lage gravar a chamada e eu fiz uma coisa dela, abracei uma árvore, assim, né? Tipo, ai, que saudade. Parecia uma amiga. Não posso abraçar ninguém, eu vou abraçar uma árvore. Abraço, né? Abraço. É uma coisa que... É surreal, realmente, né? Mas, olha, muito bacana, muito legal. Aproveita, faz o seu comercial, dá o telefone
e o Instagram. Agora é o momento que daqui a pouco vai acabar a live e faça o seu... Tá bom. Parabéns aí pela iniciativa, que é muito bacana mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, né? Também. Eu queria agradecer, queria esse momento para agradecer a todos os amigos, que sem eles a gente não teria dado o start, né? As pessoas que apoiaram logo no início, emprestando o carro para a gente e a compra de materiais, entregando vidros aqui em casa, enfim, a toda uma corrente que foi bem importante inicialmente. A nossa amiga que deu aula de costura, Diva, são inúmeros. A rede foi grande, assim, todo mundo de mãos dadas. Que bom. E é isso, a gente vende muda com biofertilizante e uma ajuda para esse primeiro momento, para quem quer começar ou quem já tem, se quiser agregar a sua hortinha, estamos aqui. Que mais? Tô nervosa. Não, o Instagram, né? Sim, o Instagram é @davaranda_rj. O da varanda surgiu uma coisa legal de dizer. Conta essa história. Eu já postava no meu Instagram pessoal, sempre que eu colhia alguma coisa aqui da varanda, eu botava a hashtag da varanda. E aí, quando surgiu a ideia de vender a muda, na hora me veio assim, mas isso não pode ser outro, porque é uma coisa que eu já utilizava, já fazia parte. E é só uma extensão de um hábito da varanda. O RJ vem porque é uma coisa que surgiu aqui do Rio de Janeiro, né? Como eu sou de Recife e Cissa de Salvador, então se fosse simplesmente da varanda, as pessoas podiam começar a pensar que eu ia vender em Recife ou ia vender em Salvador, ia ficar um pouco confuso. Então o RJ vem para fixar que é o da varanda do Rio de Janeiro, porque foi aqui de onde surgiu esse hábito e é onde a gente consegue espalhar o hábito de cultivar em casa, que essa é a ideia. Até porque, como carioca, eu vou te dizer, o sol do Rio é muito mais fértil. Vou arrumar encrenca com as amigas baianas, mas o sol do Rio é muito melhor. Não, mas foi ótimo, viu? Muito obrigada. Continuem dando frutos e mudas, porque isso ajuda bastante a gente a ver um mundo melhor aí, né? Com certeza. Muito obrigada, Cristina. Viva, Beijo. boa noite. Você também, beijo. E aí, como é que sai? Não, eu vou te tirar. Foi bom. Então, gente, bacana, né? Boa iniciativa. Às vezes você está em casa de bobeira, sem uma ideia, sem grana no bolso, e de repente, uau, né? Aparece. Eu tive isso semana passada. Eu gosto muito de cozinhar e fui para a cozinha fazer um monte de coisa no Dia dos Pais, preparei uns kits, gulas, e surgiu gulodices também, né? Cada um está sobrevivendo do jeito que pode. Então, você tem uma ideia aí, você acha que é bobeira? Olha, essas meninas foram aprender a costurar, aprenderam a plantar, aprenderam a fazer fertilizante. É só a gente ter vontade, não é mesmo? Então, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece de entrar lá no nosso site, jbemfolhas.wordpress.com. Está cheio de dica bacana. Tem umas matérias interessantes, justamente nessa linha orgânica. As cestas orgânicas, explicando muitas opções para todos os bolsos. Temos entrevistas com o Marco Palmeira, temos Cidadania, uma campanha que a PUC está fazendo muito interessante de inclusão digital, que visa arrecadar dinheiro para comprar computador e planos de internet para estudantes em situação socioeconômica vulnerável. Enfim, tem muita coisa bacana. É só você clicar no jbemfolhas.wordpress.com que você descobre. E quinta-feira que vem a gente está aqui de novo com mais uma live em JB. Boa noite e bom final de semana. Um beijo!